Explica aí, tia, da luz. Era uma luz de carbureto. Tinha um tanque no quintal, grande, de metal, e ali ficava o carbureto e água, né? Tinha um rapaz, um empregado, que todo dia mexia aquele carbureto, e de noite nós tínhamos instalação dentro de casa. Era só ligar o bico, ele acendia, uma luz excelente, clara assim. Aí vocês podiam ler de noite? Podia fazer tudo, o que quisesse. E tinha hora para desligar a luz? Não, porque essa era a nossa. Era nesses tambores, Helena, que eu falei que é de andar. Tambor de carbureto. Carbureto é um químico? Carbureto é uma substância, uma espécie assim parecia um cimento, uma coisa assim. Misturava com água e todo dia o rapaz mexia aquele tanque do carbureto, né? E de noite a gente tinha luz. Fantástico. Era outra coisa que eu me lembro, o Almeida não tinha água encanada. Nós tínhamos água encanada dentro de casa. Como? Tinha um trabalhador, que eu já falei, Mariano, que tirava a água da cisterna, a princípio com uma manivela. A princípio no braço, depois tinha bomba. A princípio assim, jogava uma lata na corda, né? A cisterna era muito funda, a gente olhava assim, via aquele pocinho lá embaixo. Mas a lata descia e ele na manivela subia esta lata d'água. Depois ele subia outra escada e jogava a água num tanque que ficava bem alto. Enchia o tanque e a gente tinha água em casa. Que luxo, hein? Era um luxo mesmo, minha filha. Porque no Almeida ninguém tinha. Vocês eram a família mais rica? Eu não sei se éramos a mais rica, mas sei que papai podia, porque ele comprava fumo para os alemães. Ele tinha 2 armazéns que ficavam lotados de fardos de fumo. E era nesses fardos que a gente brincava quando era criança, né? Subia, ia até o teto, descia, ele não se importava que a gente brincasse com os fardos de fumo. E eu acho que isso deu a ele um certo status. Ele tinha o primeiro rádio que saiu, primeiro rádio movido a carburador. Que ano foi isso? Isso deve ter sido em 34, 35, porque eu era bem pequena, foi no tempo da guerra. E todos os homens da cidade iam ver o Jornal do Brasil lá em casa. Só iam os homens, né? As mulheres não? Só os homens. E eu me lembro, eu era criança, e Yaya talvez não se lembre disso, porque Yaya já estava interna. Os homens do seu Ludogero, ainda me lembro do seu Ludogero, levava o filho dormia lá em casa porque não aguentava esperar a hora do Brasil. E quando Getúlio morreu, eu estava no Rio e fiquei sujeita a mamãe me pressionar: não vá para a rua, não vá para a rua. Ela te pressionava de lá do Almeida? Não, do Almeida não. Aqui, agora, na ocasião que Getúlio morreu, nós já estávamos morando aqui, no Bonfim. E ele então, a mamãe ficava me telefonando: não vá para a rua, não vá para a rua. E eu, que era muito dócil e obediente, fiquei. Hoje me arrependo. O que estava acontecendo na rua? Estava o povo todo na rua? Ah, menina, todo mundo correndo para ver Getúlio no caixão. O caixão ficou no catete um tempo grande lá exposto. E
Todo mundo foi ver Getúlio, era uma fila interminável, interminável, a gente via pela televisão. E eu não podia ir ver Getúlio. Mas por que ela não queria? Porque ela achava que eu ia morrer, que ia haver um acidente, que ia ter tiro, essas coisas. Ele gostava muito de progresso, tanto assim que começava por casa, né? Luz boa dentro de casa, água encanada, banheiro dentro de casa, que ninguém tinha lá no Almeida, ninguém tinha banheiro dentro de casa. Papai, ele era calado, era assim, todo estranho, mas tudo do melhor ele botava dentro de casa. Tudo que surgia de melhor. Ele fazia muito com pena de mamãe, porque mamãe tinha enxaqueca horrorosa, que ela ficava com os olhos lacrimejantes, com o nariz correndo. Tinha vômitos. Vômitos. A gente tinha que ficar dando água, chá de canela, de colher de sopa em colher de sopa, porque senão ela vomitava tudo. E papai tinha pena. Então, quando mamãe ficava doente, a gente é que tinha que ir para a cozinha, a gente é que tinha que ir para fazer limpeza de casa, tudo. Porque mamãe não fazia nada, era deitada 3 dias na cama. Mas vocês tinham empregados, né? Tinha, mas às vezes faltava, né, minha filha? Mesmo naquela época? Mesmo naquela época. Houve uma vez que ele tirou uma charuteira do armazém para servi-la em casa, para a mamãe não ir para a cozinha. Lembro disso. Ele mimava Dalmácia. Ele tinha essas coisas assim. Ele não era um homem aberto, assim, amoroso. Mas ele, de certa forma, eu me lembro quando ele fez a Fazenda Iara, quando ele comprou a Fazenda Iara, ele me chamou no quarto, venha cá. Aí eu fui, ele me mostrou os papéis timbrados todos, Fazenda Iara, Fazenda Iara. E ele ria, menina, ria. Mas depois teve uma Fazenda Conceição também. Foi, depois que ele vendeu essa, aí comprou uma Fazenda Conceição, mas era mais longe e era fazenda de gado, não tinha fruta nem nada. E a Fazenda de Holanda? Ainda está por vir. E a Holanda era filha da gata. Ele era assim, mas foi um bom pai, viu? Foi muito bom. É aquele Deus. Provedor. Bom pai, bom marido, né? Bom marido, bom avô. Avô era espetáculo. Vocês sentiram uma diferença muito grande depois que ele perdeu tudo? Claro que senti. Vocês sofreram economicamente? Não, nós já estávamos casados. Já estávamos, mas perdemos, de uma certa forma, a ajuda que ele nos dava. Tinha Carlinhos, Terezinha e Betinho, né, em casa. Tinha Carlinhos, Terezinha e Betinho. Mas os outros todos já estavam casados. Ele me fez uma carta. Eu tenho essa carta até hoje. Pedindo para tomar conta do resto da família dele. Quando ele viu que ele ia morrer, ele fez essa carta.